Olha, se você é pai, hoje eu tenho uma história incrível para você. Bem, existe uma diferença muito grande entre pais que dizem que estão sempre ocupados e pais que estão alinhados com todos os aspectos da sua vida, não só sua vida profissional. Muita gente constrói uma vida que funciona muito bem, mas funciona muito bem por fora. Quando a gente olha um pouco mais de perto, mais precisamente para dentro, a gente vê já que muitos aspectos não fazem sentido. E o problema é que tem poucos pais que têm coragem de parar, conversar e até mesmo mudar. Bem, hoje eu vou conversar com um homem, com um pai que decidiu fazer isso, fez isso, teve coragem e quer compartilhar com a gente toda a aprendizagem que teve ao longo dessa jornada. Bem, Gonçalo Santos, seja muito bem-vindo. Tudo bom, meu amigo? Alô, meu amigo. Olha, muito obrigado. Que excelente apresentação. Por mim, podemos ficar por aqui. Estou a brincar. Convém continuarmos um bocadinho. Olha, obrigado. Estou com muito gosto de me receberes aqui e vamos lá conversar sobre este tema. Maravilha, maravilha. Bem, você tem uma história muito interessante, no meu ponto de vista, muito inspiradora, porque você é um cara de exatas, de resultado, de fazer as coisas acontecerem de fato. eh, E teve um fato, né, que mudou tudo, que fez você olhar de uma forma diferente, e até profissionalmente, mas isso talvez seja só a ponta do iceberg. Depois de você ser pai, você começou a olhar para a sua vida de uma forma completamente diferente. É isso que a gente consegue observar só olhando o teu Instagram, né? Então, eu queria entender, antes do seu momento atual, do paternidade inteira, né? Que é o seu arroba, seu posicionamento online. Como é que era a vida do homem Gonçalo? Olha, excelente pergunta. Eu até costumo dizer que foi numa vida passada, quando eu estive aí, que não foi, não é? Acabou por ser uma grande aprendizagem ao longo desse tempo todo. E pronto, eu, assim falando de uma breve forma, eu cresci, fui fabricado em Portugal, mas fui nascer à Suíça, então tenho aqui uma raiz suíça durante 10 anos. Então também é um país muito organizado, muito rigoroso, então cresci aí até aos 10 anos e vim para Portugal para uma localidade chamada Anadia, na Bairrada, bom local para comer leitão, portanto. E fiz o meu percurso académico normal e fui para a área da engenharia. O meu pai tem uma oficina, não foi por acaso, não foi porque adoro automóveis, mas também gosto. E fui para a área da engenharia e tirei o curso de engenharia mecânica. No entanto, durante todo este caminho sempre fui muito de juntar pessoas, estar com pessoas, organizar eventos, mesmo que seja de amigos. Então esta componente humana de desenvolvimento humano sempre foi uma coisa que eu procurei até mais a fundo. Em 2013, sempre fui interessado pela área. Sou uma pessoa que tem de fé, de Deus, da espiritualidade. E em 2013 tive o contacto com coaching e PNL e fui a fundo. Comecei a perceber isto é mesmo interessante que eu consigo combinar isto com a minha área de engenharia. Comecei a testar no dia a dia, para mudar de emprego, nos relacionamentos, e comecei a perceber que muito mais que as componentes técnicas, a componente humana era o que me dava mais, mais pica, mais vontade de aprender. E então fui sempre evoluindo, fui sempre aprendendo, ao longo desse tempo e aliando sempre com a ciência exata que foi a mecânica, até pronto, surgir o ponto de viragem. Não sei se quer já que eu falo sobre isso, que Fica à vontade. foi que foi quando nasceu a minha filha. Na verdade foi quando eu soube que ia ser pai, que comecei a perceber, houve também ali uma mudança, porque eu tinha estado a trabalhar em França 3 anos e disse assim, olha, eu quero começar estava numa empresa que tinha essa área era consultor de formação e de formação na área de desenvolvimento humano e disse, olha, vou fazer aqui uma pausa de engenharia e ahm, vou para aqui, para este projeto. E entretanto fico grávido, não é? Ficamos grávidos, e começo a perceber que há muito mais do que só ser pai. Há aqui uma série de questões internas
que eu não estava a perceber muito bem o que é que estava a acontecer e apaixonei-me pelo processo da gravidez e do parto, muito na visão do homem. E comecei a perceber que não havia muito trabalho aí. Então foi na altura da pandemia, Portugal não havia e comecei a encontrar grupos de partilha entre homens no Brasil, com a pandemia. E pronto, e foi aí que começou a minha jornada. É muito interessante, porque você vem de uma origem analítica, técnica, mas você também tinha um interesse, uma predisposição, pelo menos pelo interesse do desenvolvimento humano, e você começou a cruzar isso, né? Você começou a analisar que o fator comportamento humano era fundamental, né? E parece que você me falando, eu tenho a sensação que era uma preparação para o nascimento da sua filha. Foi o que, sabe, eu senti um pouco. Faz sentido isso ou não tem E nada a ver? foi, e foi, foi. Eu acho que não. Na vida é mesmo assim. Tudo tem uma razão, não é? E nada é por acaso. Até costumo dizer, são boas deuscidências que acontecem ao longo da nossa vida. E eu acho que foi uma preparação para o momento que viria ali, que eu nunca imaginei que fosse gostar tanto do processo de ser pai. O parto em si e o papel que o homem pode ter nesse momento. Não só o papel pode ter para com o filho, mas o papel interno de crescimento e de aprendizagem, que é esse momento. Não é só para a mulher. Sim, eu acredito, eu quero saber da sua opinião, que muitos homens acham que ser pai, iniciar essa jornada na paternidade é só ensinar uma criança, que já é muita coisa, né? Você treinar uma criança. Mas na verdade, a paternidade nos obriga a olhar para dentro como um homem. A sua filha fez com que você percebesse aspectos em você que antes você ignorava? Sim, sem dúvida. Eu comecei a entender naquele processo, também por uma razão, como eu já não tinha, a minha mãe já tinha partido, só quando nos tornamos pais é que percebemos a importância do que os pais podem ter tido connosco, seja tanto às vezes de um lugar tanto negativo como positivo. E ouvi uma frase que eu gosto muito, que é: nós realmente só nos tornamos filhos quando nos tornamos pais, e só nos tornamos pais quando nos tornamos avós, que são fases completamente diferentes. E eu comecei a olhar para situações da, da minha vida que aquilo estava a impactar, porque está gravado em nós, pois eu adoro muito a parte sistémica e repetição de padrões familiares, está muito gravado em nós, no nosso corpo, celularmente, memórias de quando nós éramos pequenos, já desde a gestação. E eu comecei a sentir coisas que nem eu estava a entender muito bem. Desta parte emocional, o que é que está a mexer tanto esta responsabilidade de vir a ser pai? Não é só conceber um filho, é fazer parte da vida dele. E comecei a estudar e comecei a perceber que um pai envolvido, em que transmite essa segurança à mulher, em que comunica com a barriga, em que diga que está presente, cria boas memórias já uterinas dentro da barriga, e que isso tem um impacto enorme ao longo da vida. E há quem estude, há muitos traumas que são causados dentro da barriga. E no Brasil, não é? Tu estás cá e tu sabes, há um coeficiente enorme de abandono quando o homem se torna pai, porque e muitas das vezes é uma repetição de padrão. O pai já tinha abandonado, ou é como se o homem ficasse alienado, e não é toda a gente, é muita coragem, mesmo com as mulheres, que há muitas memórias que revêm quando se tornam pais, que seja de responsabilidade, de um novo sentido de missão, de um reajuste na carreira. Se calhar se há um grande ponto de viragem em termos de negócios, acontece muito mais na mulher, mas muitos homens também dizem isso, ganham um outro sentido de propósito. E eu acho que foi isso, não um propósito interno para olhar para aquilo que eu fui, mas para construir aquilo que eu queria ser e que legado é que eu queria deixar. Eu acho que foi muito isso, agora de uma forma mais racional, não é? Se calhar assim mais de engenheiro, trazer em palavras aquilo que, de tanta coisa que me passou naquele ponto de viragem e que depois foi crescendo e que eu comecei a perceber que havia um grande trabalho a fazer com os homens, a fazer com os relacionamentos, e para além de trazer esse trabalho, é esse trabalho que eu tenho feito em mim, muito mais que aquilo que eu trago. Então,
esse tem sido o meu caminho até hoje e vai continuar a ser. É muito legal. É, eu acho que nós, quanto homens, quando a gente se torna pai, a gente sempre vai ter um exemplo. Seja um exemplo positivo que a gente queira repetir, ou um exemplo negativo que a gente queira abolir, queira fazer diferente. Mas, de uma forma ou de outra, a gente sempre vai ter um exemplo, mesmo que o exemplo seja a falta de um pai. É, acho que muitos homens não sabem muito bem nomear o que sentem, né? Não tiveram esse interesse que você teve, que eu também tive bastante, de buscar o autoconhecimento. Então tem uma certa dificuldade em se auto-observar, em dar nomes às suas sensações, entender o porquê de fazerem o que fazem, né? De terem as reações que têm. Eles simplesmente sentem, né? Ficam irritados, às vezes distantes, podem ter até atitudes duras, mas no fundo sempre tem algo por trás. Assim, na sua visão, Gonçalo, qual é a dor que os homens carregam e não conseguem verbalizar? A maior delas, assim, que você consegue ver com seus alunos, nos seus atendimentos? Há um reconhecimento do pai, é ser valorizado por um homem, alguém de referência. E o querer, de alguma forma, fazer exatamente igual, porque fazer igual porque quer mostrar valor, ou fazer completamente diferente pela mesma razão, para mostrar que tem valor. Isso é a maior dor dos homens, é ser reconhecidos pelo pai, ou neste caso, às vezes. Eu digo isto e é a grande cura. Não é uma das razões que é muito importante e isso está estudado e existe muito no Brasil da criminalidade, vou dizer isto neste sentido, e quando vão observar é muita ausência do pai. É uma forma tal de um extremo oposto de querer ser reconhecido, mas pelo lado negativo. E isto vai sendo repetido, isto é a mesma forma como às vezes um exemplo que é são dois irmãos gêmeos, um bebe, um é alcoólatra e o outro não é. Pela mesma razão, porque o pai era alcoólatra. Um segue o pai e o outro quer realmente fazer o oposto. E a questão aqui está em reconhecer o pai, em aceitar o pai como é que ele é, a vida que teve, mas eu permito fazer-me diferente. Isso é o que traz muita parte sistémica familiar que eu gosto, que é este olhar e reconhecer, mas há muito esta questão dos homens serem valorizados, serem vistos. E é isso também que acontece hoje, não só pela falta do pai, e mesmo as grandes questões que tu falaste muito bem, que é a opressão das emoções. Nós nunca fomos ensinados a dizer o que sentimos porque era sinal de fraqueza. Homem não chora, deixa estar, isso passa, não é? Não, tu podes sentir, tu podes verbalizar. Isso é das coisas mais difíceis quando nós falamos com um homem, e eu estou nesse caminho, é verbalizar aquilo realmente que estás a sentir. Isso significa o quê? Até chegar realmente à raiz. Mas a grande raiz é essa, Gabriel, a grande raiz de grupos que eu já facilitei, de grupos que eu já estive, é muito isso. A base. É a base, é pai e mãe. Eu achei incrível o que você falou. Eu nunca tinha pensado dessa forma de, claro, a gente quer negar um exemplo, ou a gente quer ir em acordo com o exemplo, mas na realidade a gente quer dar uma resposta. É isso que você tá dizendo, É ser né? reconhecido. Sim, inconscientemente é isso. É ser reconhecido pelo pai. E você acha que o primeiro passo, depois, né? Vamos dizer assim, o segundo passo, depois de você assumir, entender isso, seria o perdão? Você oferecer um Sim, perdão genuíno? sim, internamente é isso. É aceitar e perdoar-se, né, a todos aqueles sentimentos, não só perdoar o pai, não é? Que o pai fez, era a pessoa certa, por mais difícil que seja, que te, há muito este conceito, o pai fez o melhor que pôde, que foi gerar vida, deu-te a vida, o teu pai e a tua mãe, portanto, tu tens que tomar essa vida e seguir em frente. Agora é ir ajustando, é vendo essas dores, mas é isso, é reconhecer isso, reconhecer esse. É como se fosse um movimento de eu honro tudo aquilo que tu
que tu me deste, obrigado, e viras-te, e agora sigo com a minha vida para a frente, com as coisas boas e menos boas, mas eu faço o meu caminho. E faço o meu caminho com os meus filhos, mas eu olho e reconheço tudo aquilo que tu tens. Então, eu integro tudo aquilo que veio, de quem vem atrás de nós, mas eu melhoro o processo. Faço isto, tento fazer, dar o meu toque para com os meus filhos. E eu acho que é muito isso aí a chave, que é as pessoas estarem tanto em piloto automático e acharem que é tudo normal e fazem com que isto continue nos filhos. Os traumas, as dores, até alguém voltar a repetir. Eu acho que é esse, acho que cabe-nos a nós, não é? Nós somos de idade próxima, cabe a nossa geração, tem essa oportunidade. Seja lá, ah, tem essa oportunidade de criar uma vida melhor para os nossos filhos. Nós podemos fazê-lo, de controlar as nossas emoções, temos ferramentas para a fazer, temos pessoas competentes e pessoas muito boas que o podem fazer. E eu acho que isso é o melhor presente que podemos dar aos nossos filhos, é trabalhar em nós e assumir esse lugar de paz e o nosso lugar como homens. Não precisar de um reconhecimento de um pai ou de uma mãe, que é um lugar de uma criança que quer ser vista por um pai ou por uma mãe, mas um lugar de homem que eu assumo a minha responsabilidade. No seu Instagram, é, no arroba paternidade inteira, eu vi em algum lugar você falando algo que me marcou bastante, que eu achei extremamente interessante, e eu quero que você aprofunde isso para nossa audiência. Inclusive, se você é pai, é homem, tá assistindo até agora o podcast, bem, pô, vamos curtir esse episódio, compartilha no teu grupo de WhatsApp com outros homens que precisam ouvir o que a gente está conversando aqui e já comenta se você tiver dúvidas aqui embaixo na área de comentários que a gente vai é, responder a você. Você diz o Claro que seguinte, que sim. pais não procuram, perdão, filhos não procuram pais perfeitos, mas sim pais inteiros. O que para você é um pai inteiro? Olha, neste momento, eu acho que é claro com as redes sociais que há muito o estereótipo de uma mãe, uma vida perfeita, um pai perfeito e ser o melhor pai, a melhor mãe para as crianças. Mas na subtileza os filhos sabem exatamente o que é que tu estás a sentir, o que é que vai internamente. O filho é o primeiro, quando tu entras em casa, a dizer, tu estás triste, o que é que está a acontecer? Eles sentem, eles não precisam eles percebem isso. E o ser inteiro é assumir essa os nossos erros, a nossa imperfeição e essa capacidade que nós podemos melhorar, não sendo perfeitos, porque perfeito só Deus, e mesmo assim, não é? E eu acho que é isso, assumir esta inteireza deste lugar, desta dualidade que todos nós temos, de momentos bons e menos bons, e não demonstrar uma coisa que no fundo eles sabem que não é verdade, que nós nem sempre estamos bem, que nós temos dificuldades, que nós temos problemas e que é bom eles saberem isso, porque eles percebem que nós somos reais e não somos artificiais. Então, num mundo em que há tanto, tanta comparação, eu acho que a autenticidade e esta verdade, verdade, quando digo verdade, é de bom e menos bom, de luz e de sombra que cada um tem, de estabilidade e instabilidade. Gosto muito de usar uma expressão que um amigo meu diz que nós não somos meia laranja, somos uma laranja inteira. Então há estes dois lados e eu acho que isso, para mim, eu uso muito, para mim usar essa frase é isso, os filhos procuram pais inteiros, com todas as virtudes e os defeitos que têm. Com certeza, a presença real, é, com certeza a presença real é o que todo filho busca, né? O filho, principalmente o pequeno, né? Ele não vê, o presente que o papai tá me dando, ele vê que o pai quer dar um presente, né? Ele não vê, o meu pai, a casa que meu pai construiu pra gente ou comprou pra gente. Não, ele tá vendo o lar que o pai tá presente ali, passando um tempo olhando olho no olho com ele, né? Mas meu pai me leva num passeio. Não, ele quer saber da presença de fato. Se ele tá do meu lado, abraçando, olhando no meu olho, ou tá no celular, né? Eu tenho essa preocupação muito grande porque eu creio que hoje, com todas as condições financeiras, e ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, nunca a gente foi tão próspero, nunca foi tão fácil,
na minha opinião, você ter uma família, eh, por todos os avanços tecnológicos. Mas, por outro lado, a gente nunca teve tanto incentivo à distração, tanto incentivo a não estar, apesar de estar, né. Então a gente pode estar no mesmo ambiente, mas a gente pode ser transportado para um outro lugar. E há uns anos atrás a gente tinha que ter uma imaginação muito fértil para conseguir fazer isso, né. E agora não precisa, é só pegar um celular que Instantâneo. você pode estar viajando de forma instantânea. E e muitas vezes falando com pessoas que não são tão importantes, ou dando a sua atenção tão preciosa para pessoas que não são tão importantes. Eu quero saber sua opinião sobre amizade, porque depois que eu fui pai, as minhas amizades mudaram, e principalmente depois que eu me converti, as minhas amizades mudaram. Então, eu queria saber de você, eh, qual é a sua opinião sobre a necessidade de um homem estar num ambiente masculino, a importância de boas amizades, eh, de círculos, próximos de famílias. Qual a importância que você vê desse círculo que está a nossa família está contida, né, é um círculo mais aberto, né, dos nossos amigos para um homem, para um pai. Olha, para um homem, para um pai, e vou falar da minha experiência, foi muito importante aproximar-me. Ainda agora tenho um amigo que veio de Salvador para o Porto morar, que eu conheci num círculo online, quando eu fiz um curso de gravidez e parto só para homens, e é muito forte. Eu estou a falar nisto online, porque foi o que aconteceu na pandemia, de entre homens nós percebermos as coisas boas que estamos a sentir, que é semelhante o processo, o que está a acontecer com o homem, as dores que os homens têm, o caminho que o homem está a fazer, é muito semelhante, é muito próximo. E haver essa possibilidade de partilhar com alguém que está a passar pela mesma fase ou que já partilhou, conseguem falar a mesma linguagem, é como se baixássemos a guarda. Ok, esta pessoa está a entender o que é que eu estou a dizer. E eu acho que é natural isso ir acontecendo quando nós nos tornamos pais, de procurar pessoas ou estarmos em meios que pensam da mesma forma. Imagina, nós achamos por bem, na nossa forma de afeto, está uma criança, colocamos numa alcova ou assim, ela está a chorar, eu vou lá e pego. Não é? Eu até fiz uma piada com isso, ou está no chão, começa a chorar, eu vou pegar. E alguém diz assim: estás sempre a pegar ao colo, é sempre muito mimo. E eu costumo dizer, se fosse para deixar no chão, tinha comprado um tapete. Digo isto a brincar, não é? E ouvi uma frase deliciosa que foi: vai haver um momento em que vai ser a última vez que tu vais pegar ao colo o teu filho, que ele não vai querer colo. E tu não vais gostar muito disso, não é? Nós, como pais, sabemos que às vezes, papá, dá-me colo. Há aquele fundo, mas depois vem, não, anda cá. E é importante esta segurança. Então, poder estar rodeado de pessoas que pensam da mesma forma, que pensam no afeto, na importância que é trazer isso, porque depois há muita gente, né, parentalidade consciente, e que eu valorizo muito, que há muita gente que acha que é uma coisa de benevolência. Não é, está estudado este afeto, e cada um, tu podes decidir fazer com o mesmo rigor, com os limites, com o medo. Mas isso está provado que não é um caminho, não vai trazer segurança a uma criança. Então eu acho que é importante, e pronto, eu gosto muito do humor. Vi uma vez na Porta dos Fundos um sketch, não sei se conhece, deves conhecer a Porta dos Fundos. E um sketch que está um casal e chega o outro que não tem filhos e disse: olha, a nossa amizade acabou a partir de hoje. Eu Tu já nunca vi vais já. compreender o que é trocar fraldas à meia-da-noite, e vai-te embora com o meu filho. E eles estavam a simular que o filho estava em casa. Não é tanto este extremo, ou tens esta sensibilidade de querer e te aproximar, porque a vida acaba por te encaminhar. E eu também dou o exemplo: estou aqui em Montreal, a minha filha, daqui nada, vou buscá-la. Quem vai estar a ver, se calhar daqui nada também vou buscá-la, mas estou aqui a partilhar. Está numa Forest School, que é muito aprender com a natureza, e os pais que se juntam ali de forma natural veem esse tipo de educação, ou seja, os grupos acabam por se juntar, mesmo no evento Mapa, que faço parte da organização. É isso, as pessoas que estão interessadas em aprender mais e cuidar de si para cuidar melhor dos filhos, as pessoas aproximam-se e esses grupos vão se formando. É isso, o ambiente. É importante estar no ambiente certo. Com certeza, eu penso assim também. E
pensando nisso, em algum momento você quis extrapolar esse ambiente. Você entendeu que a internet era o lugar para você criar sua comunidade, atrair as pessoas que têm sinergia com o seu discurso, ajudar pais. Você viu a internet uma ferramenta para poder ajudar pais, homens que se tornaram pais. Fala para mim, conta, como é que foi esse processo de você olhar para a internet e falar: eu acho que faz sentido, eu tá aí, eu vou criar um posicionamento, eu vou ajudar as pessoas. Como é que foi esse momento na tua vida? Olha, como eu experienciei isso, não é? Como eu fui procurar grupos do Brasil, pensei assim, então isto aproxima as pessoas estão cada vez mais disponíveis para procurar essa ajuda e fazer grupos de partilha, do WhatsApp ou da internet e poder partilhar aquilo que tu vivencias com estudos também, com tudo o que acontece e dentro de como eu digo, de uma irmandade de grupo, que seja de homens ou mesmo de casais, permite ser mais quentinho, isto é, há esta liberdade da internet e poder, eu gosto muito do modelo de híbrido, o facto das pessoas conhecerem-se online e depois haver uma possibilidade de encontro entre as pessoas é muito forte, é uma coisa Eu muito também boa que gosto. acontece e, e isso nota-se que há os homens, neste caso, ou mesmo os casais, sentem-se à vontade no grupo para partilhar, para ter o conhecimento, para avançar porque as dores são muito semelhantes e depois quando na prática podemos nos juntar e fazer exercícios mais práticos em que as pessoas explicam as vivências que estão a ter, mais conteúdo, é muito rico para a evolução, ahm, do homem e do casal em si, que é normalmente o que eu trabalho. Dou muito conta disso, que a minha mulher é doula, acompanha mulheres e nós acabamos às vezes, em alguns momentos, alguns casais, a minha mulher acompanha a mulher e eu acompanho o homem, depois acompanhamos os dois. E é muito forte quando o homem não é só uma figura presente, é uma figura que não é só presente, é estar lá, é uma figura inteira, ok? Entenda o que é que está a acontecer, o processo que a mulher está a falar e é claro o testemunho da mulher que diz que fica muito mais segura e uma mulher muito mais segura, o parir é muito melhor, é muito mais tranquilo, após parto o puerpério é mais tranquilo e todo o processo depois, mas é aqui que é despertado às vezes que o homem entram-se numa outra fase de desenvolvimento, ok? De padrões que existem depois com a família e que querem olhar, e há casais e homens que estão disponíveis para isso, mas dá trabalho, mas vale muito a pena fazer este trabalho, porque a vida fica mais leve para os nossos filhos. Totalmente. Eu acho que quem consegue entender que a internet é uma ferramenta incrível para você chegar na pessoa que precisa da solução que você oferece, é uma forma de se conectar, mas que ela não pode ser um fim, ela é só um meio. A gente não trabalha para a internet ou com a internet, a gente utiliza a internet para desenvolver a vida que a gente gostaria de ter, né? É uma ferramenta. E quando essa ferramenta faz com que a gente conheça pessoas bacanas, pessoalmente, isso é incrível, né? A gente estava conversando antes aqui de amigos que a gente tem em comum e que eu tô conhecendo pessoalmente, que eu tô jantando, que, enfim, tô vendo a visão de mundo, tô trocando, tô compartilhando. E é muito legal, é muito bacana. Inclusive, eu quero estar no mapa, eu vou no mapa desse Boa. ano. Enfim, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, Vamos, porque claro. Claro que pessoalmente sim, claro que sim. é maravilhoso. Conexão real tem que ser pessoal. Muito bom. E, Gonçalo, assim, é, você como homem e pai inteiro, qual você acha que é o principal desafio, ou que você vê que nos seus atendimentos mais os homens deveriam estar atentos com relação às suas respectivas esposas? Então, qual é o ponto cego, ponto escondido, ponto que quase ninguém diz, mas que você, com seu olhar profissional, olhando para esses homens, consegue ver que eles estão deveriam aprimorar no que tange o relacionamento de homem e mulher? O que os homens estão errando com as suas esposas? Olha, a grande raiz tem a ver com a comunicação e o que acontece, vou dizer isto como queixa das mulheres, é o homem não partilhar coisas da vida ou aquilo que está a sentir, ok? Porque mesmo sendo pai,
O homem sente e vai tendo coisas, não é? Sempre. E o que acontece é basicamente nesta comunicação de dizer o que é que está a acontecer, porque pensam que não faz sentido, não é? Porque às vezes, e também acontece aqui uma coisa que acontece no homem, que é o homem ter um padrão claro de querer resolver problemas, ok? E a mulher às vezes fala com o homem só para ser ouvida e não quer que o homem dê soluções. E é isto, é estar a ouvir com os olhos. E era aquilo que há bocadinho estavas a dizer, e eu queria tocar neste, que é, mesmo com os filhos, com o telemóvel, eles percebem quando está o telemóvel. Tentem escutar os filhos com os olhos, olhar para eles, porque eles percebem. Eu já tive momentos, eu sou humano, não é? E que eu estou ao telemóvel e eu disse à minha filha, se algum momento tu sentires que eu não estou a dar a atenção que tu queres, tu dizes-me, ele chegou a dizer-me várias vezes, pai, deixa o telemóvel, eu estou aqui. Quero que tu me ouças com os olhos. E é um bocadinho isto na relação, que é saber escutar, não é estar a ouvir só e querer, já no meio da conversa, querer dar soluções, porque a maior parte da mulher e do lado feminino não quer isso. Quer só ser escutada e ser amparada. E o homem só quer ser visto. Só quer, às vezes, e o que acontece muito, isto é um ponto cego que tu estavas a dizer, que hum, é muito normal quando uma mulher se torna mãe entrar num lugar de muito cuidadora. Isto é um coisa principal de muitas mulheres dizerem: tenho 2 filhos em casa de cuidar, e não é isso. O homem, faz parte, é o companheiro, não ajuda, faz parte do processo todo, e é dos dois lados. É o homem permite que a mulher faça em demasia, que há sobrecarga, não é? E há este movimento que é muito importante do homem estar no seu lugar, de escutar, de dizer o que é que sente e também estar entre homens dá muita força. E é essa a questão, que às vezes acaba-se por ter um grupo para beber uns copos, mas para falar sobre aquilo que se sente ou coisas mais sérias não existe tanto. E esses grupos são importantes também, que é aí que o homem ganha o seu centro, o seu lugar, a sua, mesmo que seja, é muito importante fazer exercício, fazer essa parte de estar inteiro, não é? E é isso que as mulheres já o fazem isso naturalmente. O grupo das grávidas, da cidade, vou dar o teu exemplo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Floripa, existem todos, mas grupos de homens vais e não existe. Então eu acho que é isto, haver este ponto comum entre homens, entre as mulheres, haver esta junção em que o homem seja vista e a mulher seja escutada. Eu concordo muito com você. É, tem muitos grupos de homens, vamos dizer assim, mas pelo menos a maior parte que eu conheço são de interesses em comum superficiais. Mas de realmente coisas importantes, como treinar meus filhos, como me tornar um bom pai, como me conhecer como homem, ter amigos que estão na mesma jornada para você compartilhar os ônus e bônus dessa jornada, é bem mais difícil. E se você está ouvindo aqui esse podcast ou assistindo e tá entendendo que isso é um chamado para você buscar a sua tribo, né? Com certeza o primeiro passo é você mandar um direct pro Gonçalo no @paternidade inteira. Você fala, tô vindo aqui do podcast do Gabriel, quero saber qual é o próximo passo para poder te conhecer, entender quais são os grupos que você tem para oferecer, os produtos, serviços, enfim. Eis-me aqui. Então, essa missão que eu dou para você que é homem e está sentindo esse chamado. Bem, Gonçalo, a gente já está encaminhando para o final e eu gostaria que você pensasse o seguinte: você vai fazer um post no seu Instagram, tá? Imagina, essa é uma situação fictícia. E esse post, esse conteúdo, você vai falar o que você tem no coração agora, mas que todas as quase 8 bilhões de pessoas no mundo vão ver esse conteúdo. Então, o Instagram vai entregar, o algoritmo vai entregar para todo mundo esse conteúdo. Eu queria saber de você o que você falaria para as pessoas. Falaria numa frase: cuida bem de ti e és o pai perfeito para os teus filhos. Bem, Gonçalo, obrigado novamente. Foi um prazer estar aqui com Obrigado a ti. você, compartilhar sua visão de paternidade. Sua história é muito inspiradora.
e traz à luz a necessidade dos homens se desenvolverem enquanto pais, e quanto homens, quanto maridos. E foi uma conversa sobre paternidade, mas também sobre consciência, responsabilidade, transformação do homem. Bem, se esse episódio te tocou de alguma forma, te convido novamente a você curtir, se inscrever no canal, compartilhar num grupo de WhatsApp com outros homens para eles poderem assistir esse podcast e mandar um direct para o Gonçalo lá no @paternidade inteira. Gonçalo, muito obrigado. Um abraço. Muito, muito obrigado, Gabriel. Um abraço.